Esse episódio começa com os pensamentos da Mikasa e a gente teve várias trocas de tempo entre vários flashbacks. A Mikasa está no barco que eles roubaram, o barco que está transportando aquele avião. Eles estão indo para a nação de Marley e os engenheiros vão tentar montar o avião lá. Eles acabaram de se livrar dos jagueristas e enquanto ela está nesse navio, ela se lembra um pouco do passado. Os flashbacks foram destacados com uma tonalidade de cor diferente, que a gente já vai ver a seguir. Aqui tem o Eren de social, terno e gravata. Nesse dia, eles pegaram um navio dos Azumabito e começaram a explorar para fora da Ilha Parades. Na verdade, eles queriam saber de um rumor que estava acontecendo fora da ilha. As pessoas se reuniriam para falar sobre os Eldianos, para decidir o destino do povo eldiano, e eles estavam interessados nessa reunião em saber o que as pessoas falariam. Inicialmente eles acharam que seria algo bom, mas a gente já vai ver que as informações foram terríveis. E a Mikasa está pensando que desde aquela época o Eren não mudou nada. É interessante dizer que isso é um capítulo do mangá que foi saltado do anime. Eles colocaram aqui, ficou muito bem encaixado, mas também ganhou seu grau de complexibilidade, porque aqui as informações estão fora do tempo. E a Mikasa agora começa a lembrar de todos os detalhes do Eren, como ele estava frio o tempo todo. Ele estava frio e distante, como se ele sempre estivesse pensando em algo. Jean, Connie e Sasha, todos vendo pela primeira vez o mundo lá fora. Pessoas que viviam apertadas dentro de muralhas sem nenhuma tecnologia, descobrindo finalmente o mundo. Todos eles estão de social, e o destino deles é Marley. Ninguém pode nem sonhar que eles são eldianos, muito menos que eles vêm de dentro da Ilha Parades. Isso porque o mundo todo considera que o povo de dentro das muralhas são demônios. E esse assunto deve ser evitado até eles saberem de fato o que vai ser falado na reunião. Essa operação é logicamente secreta. E essa pode-se dizer que é a maior missão de toda a tropa de exploração. Dessa vez eles vão explorar para fora da Ilha Parades. E olha só o tamanho do barco deles atracado. Eles desceram e nesse porto tem várias barraquinhas. É um ponto comercial. As pessoas que chegam cansadas das suas longas viagens de barco já podem comer e comprar alguma coisa na terra estrangeira. E ali eles desembarcam. Todo o tipo de máquinas e tecnologias que eles não conhecem, além de organizações que são bem diferentes para eles. Ninguém consegue esconder a cara de surpresa. Todas as vezes que for mostrado a galera, o Eren vai estar desfocado, como nessa imagem que ele não aparece. O Nyankopon vai ser o guia desse grupo inesperado. E é claro que a galera não poderia agir simplesmente com naturalidade ao ver um automóvel pela primeira vez na vida. O Connie acha que é um cavalo, e ele já começa a chamar a atenção do pessoal. A Sasha diz que é uma vaca, e a Hange resolve sair correndo atrás dele. O Armin e o Jean estão com vergonha do resto do grupo. E eles não deveriam chamar tanto atenção, afinal de contas isso vai acabar levantando suspeitas sobre eles mesmos. O que importa é que algumas pessoas sabem manter a postura, não importa onde estejam. E aqui, a Mikasa, como sempre, super protetora do Eren, querendo que ele fique perto dela o tempo todo. Lembrando que tudo isso que está acontecendo são flashbacks, isso aconteceu há bastante tempo. Esse foi o período de paz, quando a Ilha Parades se desenvolveu, e apesar de parecer que estava tudo bem, Marley estava lutando em uma guerra, pelo menos uma das frentes deles estavam no combate do Forte Lava. Pelo tamanho do cabelo do Eren, dá para saber mais ou menos a época que é. Isso é pouco tempo depois do final da terceira temporada. Na quarta temporada a gente já viu o Eren adulto, e esse episódio mostra o que aconteceu entre esses dois pontos. O Armin já notou que tem algo errado com o Eren. Na verdade, desde que ele beijou a mão de Historia, sempre teve algo errado com ele. Ele sabe o que vai ter que fazer. Nesse momento, o Eren tá assim, praticamente em transe, porque ele tá vendo essas pessoas. E ele sabe que um dia ele vai ter que pisoteá-las. Ele sabe que um dia ele vai passar por aí com o estrondo, mas ele não sabe exatamente como nem quando isso vai acontecer. Ele sabe que esse é seu destino, porque ele viu vários flashes de memória do futuro, e a destruição é inevitável. A verdade é que todo mundo da Ilha Parades está super animado. O Eren está apático e com uma cara de super cansado. Na verdade, ele está carregando todo o fardo de ter que esconder tudo isso com ele. E é claro que seus amigos de infância acham isso muito estranho, mas eles só vão entender isso muitos anos mais tarde. Nessa fala do Eren, a gente pode se lembrar daquela clara referência de quando ele apontou para o mar e disse que ele teria que eliminar todas as pessoas fora da Ilha Parades,
Lembrando que aqui, a divisão de reconhecimento está em busca de fazer alianças. A Ilha Parades está viajando pelo mundo para tentar fazer aliados, porque eles mesmos não sabem como as pessoas são preconceituosas com o povo da ilha. Eles vão ter uma pequena noção nesse dia. Enquanto isso, o Eren está os acompanhando, mas o Eren já sabe que o futuro vai ser completamente diferente. Então aqui a gente é apresentado para um novo personagem. O nome dele é Hanzi. Hanzi é um menino humilde e ele é um sobrevivente daquele combate que está acontecendo. Ele rouba para sobreviver e para ajudar a sua família. Nisso tá a Sasha descobrindo a nova culinária fora das muralhas. E ela conseguiu pelo menos tirar uma casquinha. Quando ela finalmente conseguiu sentir aquele sabor, é claro que ela fez um escândalo. E fez com que todo mundo à volta dela experimentasse o sorvete também. Enquanto eles estão fazendo todo esse barulho, vem se aproximando sorrateiramente de Levi, um palhaço. E pela estatura, ele acha que Levi é um menino e oferece um pirulito para ele. Mas o palhaço tem uma cara de titã e o Levi nem sequer responde o palhaço, que sinceramente não deve fazer muito sucesso com as crianças. Enquanto isso, a Sasha continua a sua caça por comida e o Hanzi a sua caça por dinheiro. A Mikasa também gostou do sorvetão e é claro que ela precisava oferecer pro Eren. Aproveitem, meus amigos, porque esses são os raros momentos de alegria, paz e tranquilidade que existem em Attack on Titan. Não teremos isso novamente. O Eren diz que conhece o sorvete das memórias do seu pai, mas que ele mesmo nunca tinha experimentado. E ele novamente está filosofando sobre as coisas dentro e fora das muralhas. Dá pra notar claramente que o Eren não tá bem, só que a galera tá simplesmente relevando isso. O Levi, logicamente, nota que o Hanzi tá roubando o dinheiro dos outros e acaba chamando a atenção demais. A galera rapidamente decide linchar ele, todo mundo revoltado. E Marleano realmente é uma raça sem paciência. Hanzi de repente se vê cercado de olhares. Todo mundo quer acabar com ele de uma forma diferente. E a tropa de exploração, achando isso cruel demais, decidem intervir e salvar o garoto. Claro que a galera que tá com sangue no olho não quer deixar isso passar barato. E aí eles tentam inventar uma mentira de última hora para tentar salvar ele. Mas as palavras sangue de Ymir aparecem e eles começam a sentir o gosto amargo do preconceito que está enraizado em cada uma das pessoas do continente. Isso deixa o Eren surpreso pela primeira vez. Então eles pegam o menino e fogem. Afinal, essa seria a única saída. Apesar de mostrarem todos correndo, o Eren não é mostrado. O Hanzi está todo feliz depois de roubar o dinheiro do Levi. E aqui está o Eren, que está sempre desfocado em todas as cenas, mostrando claramente como ele está apático, ele não está realmente presente ali. Ele está pensando na futura destruição que virá. E é rapidamente explicado pra gente sobre os exames de sangue para detectarem se as pessoas são eldianos ou não. Assim eles decidem se eles vão usar abraçadeiras, se vão ficar em locais especiais ou se vão simplesmente ser tratados como pessoas normais. Essa é a realidade do continente. Já na residência da Azumabito, ela explica como o povo eldiano durante muito tempo liderou como nobres no mundo. E ter o sangue eldiano era prova dessa nobreza. Mas hoje em dia, isso era exatamente o contrário. O que ficou guardado dos eldianos foi apenas ódio, e principalmente o povo que foi para dentro das muralhas. Ela explica que não é impossível, mas é muito difícil e muito complexo tentar fazer uma aliança com qualquer tipo de país que seja, porque todos eles têm rígidos preconceitos. E até Armin, o estrategista, chega na conclusão de que talvez seja melhor eles seguirem o plano do Zeke. Claro que ele está falando nisso num momento triste, onde as opções parecem nulas. Eles foram no continente, fora da Ilha Parades, exatamente para tentar algum acordo de paz. Só que a Azumabito já deixou claro que isso é muito difícil. O que vai acontecer no último dia é o Fórum Internacional, que vai tratar exatamente do povo eldiano. E é por isso que eles estão aí. Eles querem ouvir o que as pessoas dos continentes reunidas vão falar sobre eles. Afinal, pode ser que seja um apoio. Quem sabe eles tenham alguma chance de se manifestar. Quem sabe eles consigam aliados. A ideia era abrir as fronteiras da Ilha Parades e tornar ela um local comercial, um local aberto ao mundo e totalmente pacífico, sem a necessidade de entrar em nenhum tipo de batalha. E isso já considerando que o povo da Ilha Parades perdoaria a nação marleana por ter enviado todos aqueles titãs puros durante todos aqueles anos para a ilha. Azumabito explica que eles precisam agir com cautela, que foi tudo que eles não fizeram até agora desde que eles desceram do barco. No outro dia, quando eles participarem do fórum, eles vão descobrir a verdade sobre o que o povo pensa.
Nesse momento, a família Azumabito é o único aliado que a Ilha Parades possui, e nenhuma outra nação no mundo está disposta a se unir a eles. Apesar das chances serem pequenas, eles ainda têm esperanças de que possam fazer algo, de que possam mudar essa realidade e de que possam conseguir ter paz sem ter que lutar. Esse seria o melhor cenário possível. De repente, onde está o Eren? Ele desapareceu completamente. A Mikasa fica apavorada, afinal de contas ele tem o Titã Fundador e o Titã de Ataque, que é tudo o que o inimigo quer. Ele está em território inimigo e se eles o reconhecerem e o capturarem, tudo estará perdido. Ou seja, ela precisa encontrá-lo agora. O Eren está olhando para o assentamento dos sobreviventes dos países do leste e chorando. Sob a luz da lua cheia, Mikasa o encontra, em uma cena quase romântica. Primeiro ela dá uma bronca e chama a atenção dele. Depois ela percebe que ele estava chorando. E depois ela olha para onde ele estava olhando. Lá está a casa de Hanzi, que o Eren sabia onde estava porque ele também já viu nas memórias. Esse assentamento foi feito de última hora, e ele também vai ser completamente pisoteado pelos titãs colossais do Eren. Ele estava chorando porque ele estava pensando que daqui a alguns anos ele iria passar por ali pisoteando tudo. Esses sobreviventes dos países do leste não falam muito bem o mesmo idioma, mas alguns falam algumas palavras, e eles não têm praticamente nada. Eles estão fazendo o melhor que podem para sobreviver ali. Muitos deles em situações extremamente precárias. E o Eren compara a situação que eles estão com a situação que eles já viveram dentro da Ilha Parades. Como sempre, a palavra preferida do Eren é liberdade. Ele fala como a liberdade deles foi tirada, graças aos planos de Marley. Aqui então vai mais uma vez acontecer isso. Por que você se preocupa tanto comigo? A Mikasa, novamente, mesmo estando alguns anos mais velha, recua. Ela simplesmente não tem coragem de falar. A resposta para ele, como sempre, apesar de pensar duas vezes, é que ele é apenas família. E eu fico pensando como são frustrados as pessoas que esperavam que esse casal ficasse junto. Porque realmente Mikasa o amando demais e tendo o seu sentido Ackerman ainda por cima, ela considera Eren a coisa mais importante do mundo. O Eren talvez poderia repensar, talvez ele poderia voltar atrás. Quem sabe o que o Eren realmente estava procurando no continente? Porque ele viu nas memórias o que ele teria que fazer. Ele não precisaria estar presente nessa viagem. Ele poderia já estar fazendo outras coisas. Mas ele decidiu ir aí para se infiltrar em Marley. Ou seja, essa pergunta em Mikasa era um ponto de decisão. E quando ela respondeu isso, ela selou o destino. Um dos sobreviventes dos países do leste chama eles para entrarem, amigavelmente. E eles aceitam. Toda a galera chega em seguida, pelo menos os mais jovens. E todos eles decidem ir pra farra também. Os sobreviventes não têm muita coisa, mas o que eles têm, eles compartilham. E eles decidem todos comer, beber e festejar ali mesmo. Por mais que eles tenham pouco, eles mostram que são pessoas de bom coração. E ali, sentados todos juntos, nós podemos contemplar pelo menos uma única vez os nossos personagens favoritos felizes, nem que seja por algum instante. O Eren começa, em uma lata que parece ser uma lata de sardinha, a beber. E ele incentiva todo mundo a beber atrás dele. Logo logo já vai ficar todo mundo bêbado. A Sasha também gostou. Você pode ver que os copos estão todos quebrados ou então são latas reutilizadas. Eles realmente estão numa situação muito pobre, mas eles estão compartilhando o que têm. E assim as coisas começam a ficar mais animadas. E eles ficam lá por um tempo, noite adentro, comendo e bebendo. Depois de várias garrafas vazias, o Eren até mesmo tomou um empurrão nas costas e jogou toda a bebida no próprio rosto. E a galera realmente curtiu muito. Mesmo tendo as suas terras e as suas casas destruídas, eles estão sobrevivendo, conseguindo sorrir e ainda compartilhando o pouco que tem. Esse povo é extraordinário. E cada vez eles bebem mais. A gente consegue ver ali atrás o Jean enfiando mais bebida no Armin. Mais algumas horas se passaram e a Sasha tá dando bebida pro Hans. Ele nem tem idade para isso. O Eren, a Mikasa e o Armin já estão completamente chapados. E aqui eles finalmente têm um momento de felicidade. Momento sem se preocupar com o terror dos titãs, nem com os inimigos que estão por vir. Então todo mundo cai no sono. E preocupados com eles, o Nyankopon, Hanji e Levi vão atrás. E encontram eles todos desmaiados. O seu herói já deu PT de vodka? O meu já. O Jean tá dormindo com a perna do Eren em cima dele, enquanto a Mikasa e o Armin fizeram o Eren de travesseiro. A Sasha tá colocando tudo pra fora, e tá um pior que o outro. Já no outro dia, eles se arrumaram
e foram cheios de ressaca assistir o fórum, a reunião dos líderes mundiais. Lá, um homem diz que quer dar apoio aos súditos de Ymir, que estão espalhados por vários países, inclusive em Marley. Afinal, essas pessoas não são malignas, eles não têm relação com o Império, pelo menos é assim que esse homem vê. E ele está lutando de certa forma para dar direitos e libertar os Eldianos do mundo. A conversa dele parecia muito boa, mas logo as coisas desabam quando ele fala que todos os problemas estão na Ilha Parades. Lá é que vive o povo maligno que deve ser odiado. E isso, logicamente, que desanima todo mundo. Afinal, eles vão começar a ver que eles são vistos pelo mundo todo como inimigos. E as pessoas levantam e aplaudem de pé. Está todo mundo de acordo com ele. A situação é a pior possível. Eles nem sequer ao menos sabem como reagir. E o Eren? O Eren já saiu dali faz tempo. Na verdade, ele está cruzando a porta de saída. E a Mikasa só consegue ver ele pelas costas. A partir desse momento, o Eren desapareceu. Na verdade, ele se infiltrou na batalha que estava acontecendo, se passando por um soldado. E ele mandou várias cartas. Algumas delas foi o Falco que entregou. E durante esse período, o Eren se encontrou com o Zeke, se encontrou com a Helena e montou todo o seu plano. O Eren já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas daqui a pouco o anime vai mostrar um pouco mais no passado e a gente vai ver que ele sabia de tudo. Aqui no flashback do flashback, a Mikasa está pensando, no tempo atual, que depois desse momento, a próxima vez que ela viu o Eren pessoalmente, foi lá contra o Titã Martelo de Guerra. E que depois disso, a Sasha foi uma vítima. Ela pensa também que se a resposta dela tivesse sido diferente para o Eren, talvez outra coisa pudesse ter acontecido. Talvez as coisas pudessem ter acontecido de uma forma diferente. Mas aqui, no flashback do flashback do flashback, a gente vê o Eren criança, ainda com o seu cachecol, quando ele salvou a Mikasa. E fez aquele ato extremamente violento contra os sequestradores dela. Ela começou a notar um padrão, de que na verdade o Eren sempre foi assim. Ele não mudou, nem se tornou alguém diferente. Era ela que estava olhando ele com outros olhos. Ela nunca viu quem ele era de verdade, ou pelo menos ela não queria enxergar. Aquele momento que foi decisivo, na verdade não era o que ela queria, nem mesmo o que o Eren queria. E enquanto ela encara o vapor do estrondo que os titãs colossais estão soltando, ela pensa se o resultado poderia ter sido diferente. Aqui vem mais uma informação importante, dizendo que do lado de fora das muralhas tem um mar, e atravessando aquele mar tem um continente. No continente cidades, diversas bancas enfileiradas, e pessoas viviam da mesma forma que na ilha. E nesse mundo lá fora, os súditos de Ymir eram objeto de ódio. Essa é uma visão simplista e um resumo muito básico da viagem que eles fizeram. No meio da fumaça, nós vemos os pensamentos do dia que a Mikasa acordou Eren embaixo daquela árvore. Pensamentos sobre os porcos que a Ymir libertou lá no início de tudo. Foram esses 3 porcos que começaram todo o Attack on Titan. Foi por causa deles que ela foi caçada, caiu dentro da árvore e ganhou o poder de Titã. Também é mostrado as memórias de um bebê olhando para Grisha e do Falco no final do combate do Forte Lava. Também do Ryder assustado olhando para a cara do Eren, os olhos pesarosos da Mikasa e a briga contra o Barman, onde o Eren arrebentou ele na porrada. Até um ângulo diferente da Pieck apontando a arma para ele, o momento que Zeke viu o Eren perdendo a cabeça. E novamente a baia de porcos aberta. A baia de porcos que Ymir abriu e deu liberdade para aqueles 3 porcos. O estrondo visto do ângulo da Mikasa e do Armin. E os pensamentos do Eren se misturando nesse episódio. Aqui nós voltamos um pouco no tempo e vemos uma fala da Helena. Ela está tramando com o Eren. E pelas roupas, dá para ver que isso foi na Ilha Parades. Isso foi pouco antes daquela viagem do início desse episódio. E o Eren viu no plano da Helena e do Zeke a oportunidade de cumprir o próprio plano dele. Quando ele se deu conta que ele fingiria que cooperaria com a Helena e o Zeke, ele contou isso para o Floch, que rapidamente se tornou seu aliado. O Floch é o principal líder dos jaegeristas, e é o que mais compartilha com essa ideia. Esse encontro de Floch e Eren também aconteceu antes daquela viagem para Marley. E aqui ele combina com ele tudo o que deve acontecer, como eles devem agir, como o plano deve ser seguido. E aí, a gente volta um pouco mais no tempo. Afinal, o Eren está na fazenda com a Historia.
E ele está explicando para ela que eles querem transformá-la em titã e fazer ela devorar o Zeke. Então, ela viveria apenas por mais 13 anos e ele deu a opção para a Historia de ajudá-la. Ele disse que os dois, juntos, poderiam lutar ou fugir da ilha. A Historia não concorda com nenhuma das duas opções. Ela falou que ela não quer nem fugir e nem lutar. Ela quer que a ilha sobreviva, de alguma forma. E se existir essa forma, ela vai segui-la. E ela se lembra que já foi protegida pelo Eren. E isso é importante para ela. Mas não é só isso. A seguir, o Eren vai contar para a Historia o seu plano de destruir o mundo com o estrondo. Mas a gente volta um pouco para o futuro, no encontro dele com o Floch. E aqui, ele acabou de contar todo o seu plano para Floch. Como vai ser o estrondo e como as coisas vão acontecer, como ele vai fingir cooperar com o Zeke e no final das contas vai traí-lo. E é claro que Floch ficou completamente fascinado por essa visão. Afinal, a Ilha Paradis seria protegida mesmo que o mundo todo fosse destruído. Ele foi completamente de acordo com esse plano e decidiu seguir Eren Yeager daqui em diante. Por isso que depois que o Eren atacou o discurso de Willy Tybur e lutou contra o Titã Martelo de Guerra, ele foi para a prisão na Ilha Paradis. Quando ele saiu da prisão, quem entregou para ele roupas e o ajudou foi exatamente Floch, que já sabia o seu plano e já estava de acordo com ele. Ao mesmo tempo, a gente volta para Eren em História. Aqui ele acabou de contar para ela o seu plano, só que ela foi contra. Ela achou que é um sacrifício muito grande, porque tem várias pessoas inocentes fora da Ilha Paradis e que elas não precisam sofrer essa condenação. Mas o Eren não está a fim de dialogar sobre isso. Ele simplesmente diz que essa é a única forma, esse é o único jeito. E que eliminando todas as pessoas, ninguém vai buscar por vingança, nem eles, nem seus filhos. E assim a Ilha Paradis será a única sobrevivente no mundo. E aqui nós temos um vislumbre que mesmo ela não concordando, ela acaba aceitando. Afinal, o que ela poderia fazer? E assim a conversa prossegue. Eren e Historia, sozinhos, no pôr do sol, no meio dessa fazenda, com o Eren falando que quer pôr um fim a esse ciclo de ódio. E Historia diz que ela precisa impedir isso a qualquer custo, ou ela não conseguirá mais viver de cabeça erguida. Então o Eren oferece um consolo. Ele diz que poderá apagar as memórias dela com o poder do Titã Fundador, se assim ela ficar mais tranquila. E aqui a gente vê que realmente falta bastante tempo para esse plano acontecer. Afinal, ele diz que ela deve manter silêncio até lá. E ele a motiva, dizendo que ela consegue, porque foi ela que o salvou. E o Eren está falando do dia que a Historia teve a oportunidade de devorá-lo dentro da caverna de cristal. Mas ao invés disso, ela lutou contra Rod Reis, quebrou a seringa com o fluido de transformação, e ao invés de se transformar em titã puro e devorar o Eren Yeager, ela subiu lá e o libertou. E o Eren, mesmo ferido, evitou se transformar em titã dentro daquela caverna. No momento que a Historia libertou o Eren, ele disse essa mesma frase: "Você é a pior garota do mundo." E quando a Historia libertou o Eren, ela prometeu que mesmo que ela tivesse que ficar contra o mundo todo, ela ficaria do lado de Eren Yeager. Você pode conferir isso no episódio que isso acontece. E aqui ele repete essa frase. E então vamos para um outro futuro. Aqui o Eren já está infiltrado em Marley. E ele está ali batendo um papo com o Zeke, falando sobre o instinto Ackerman. E que a dor de cabeça que a Mikasa sente não é um dos sintomas do instinto Ackerman. O que fez muita gente se confundir quando leu isso no mangá e achar que o Zeke estava falando que o sentido Ackerman não existe. Na verdade, as dores de cabeça de Mikasa são causadas pela Ymir, mas isso é explicado mais à frente. Os especialistas em titanologia não sabem tudo sobre os titãs. Apesar de já terem progredido bastante, eles ainda estão longe de dominar tudo o que se passa com os titãs. Aqui o Zeke explica como funciona o instinto Ackerman. Para quem ainda tinha alguma dúvida, ele fala detalhadamente como funciona. Quando o instinto de sobrevivência é estimulado, os Ackerman despertam o seu poder, adotando assim uma espécie de mestre, que ele chama de proprietário. Zeke também abre o jogo com ele, que não é só isso que a Mikasa sente. Não é somente o instinto Ackerman dela. Tem algo muito mais profundo. Ela não quer somente defendê-lo, ela o ama. E ela respondeu, família. Aqui voltamos para o passado, dentro da Ilha Paradis. E ele está se despedindo de Historia. Essa troca de flashbacks
fez com que ficasse parecendo que o Zeke estava falando da história e não da Mikasa. E realmente esse jogo de informações ficou muito confuso. Mas aqui o Zeke está falando da Mikasa e o Eren está pensando nela. Afinal, eles estão falando do instinto Ackerman e isso não tem nada a ver com a história. Mas mesmo assim, o anime jogou várias cenas da história junto com a conversa da Mikasa. E assim a coisa deu uma complicada. O Eren diz que mesmo se ele conseguisse viver feliz com a Mikasa, ele só tem 4 anos. Isso não seria o suficiente para ele. E aí voltamos para a história. E ela pergunta pro Eren que tal ela ter um filho. Fala pra mim que essa sequência de informações não parece ter sido lançada pra gente pensar que o filho da história era do Eren. Galera, mas só se você for a pessoa mais inocente do mundo pra você não pensar isso. O anime jogou completamente pra esse lado, muito mais do que o mangá. Então a gente vai pra outro lugar no tempo. O Eren já está em Marley há algum tempo, o cabelo dele já cresceu e ele está infiltrado no conflito com os países do leste, o conflito de Marley. Ele está dentro de uma trincheira e ele aproveita que ele está dentro dessa trincheira e começa a se ferir, exatamente para se passar por um soldado ferido. É aqui que nasce o Eren Mendigo. Depois de causar esses ferimentos nele mesmo, ele vai para aquele hospital psiquiátrico onde ele se encontra com o avô dele e onde ele usa o Falco para enviar cartas. Agora nós voltamos para outra parte do tempo, lá onde ele estava falando com o Zeke. E o flashback anterior mostrou como ele ficou assim, todo cheio de bandagens. O episódio alterou várias vezes o tempo e os flashbacks, mostrando vários momentos diferentes do tempo e se tornando muito difícil de compreender. Sendo assim, mesmo tendo trocado a coloração, o jogo de flashbacks foi muito rápido e muitas pessoas podem não ter entendido tudo o que aconteceu nesse episódio. Eu poderia dizer que foi um dos episódios mais complexos até agora, desde o início do anime. Aqui começa outra sequência de flashbacks, dentro do flashback, onde ele se lembra do Connie chorando, ele mesmo cerrando os dentes. Ele pensa que tudo isso será necessário para os seus amigos poderem, enfim, viver felizes. Então a gente finalmente volta para o presente. O episódio inteiro foi um jogo alucinante de flashbacks, e Marley, sabendo que o estrondo se aproxima, posicionou todos os seus navios de guerra contra eles, para lançarem todas as suas munições contra os titãs colossais. Uma frota que é chamada de Aliança Mundial. Segundo o general, os maiores canhões que existem no planeta estão reunidos ali, e não existe uma força maior do que essa. Então eles vão atacar. Eles estão todos juntos para proteger a Terra. Essa fumaça preta são dos barcos. Afinal, os barcos nesse mundo são movidos a carvão. E por alguma razão eles emitem essa fumaça preta. Já a fumaça branca ao fundo é a aproximação dos titãs colossais, que estão vindo debaixo da água. Esse pedaço de terra com porto que a gente consegue ver já é Marley. Então a fumaça vem vindo, saindo de dentro da água. E eles decidem atirar. E durante alguns minutos, vários deles lançam vários tiros. Afinal, essa é a maior frota do mundo e esses são os maiores calibres do mundo. Todos eles se unem no céu como uma série de fogos de artifício e caem como uma chuva de fogo em cima dos titãs colossais. Muitos deles são despedaçados, mas os titãs colossais do estrondo não são como os outros titãs, muito menos como o próprio titã colossal. Rapidamente eles se regeneram e como suas nucas não foram acertadas, seus pedaços voltam. Rapidamente os titãs colossais estão inteiros de novo. E pouquíssimos foram perdidos, talvez nenhum. Além, é claro, do número absurdo de titãs colossais que existem no estrondo. Mesmo se alguns forem perdidos com esse ataque, eles não vão sofrer um grande desfalque. O estrondo é enorme, muito maior do que qualquer frota de barcos humana possa aguentar. E eles se aproximam rapidamente. Os titãs colossais do estrondo são tão quentes que o seu vapor, apenas por passar perto dos navios, consegue desintegrar completamente os humanos. E os barcos são totalmente descartados como brinquedos. O estrondo é algo poderoso demais, que a humanidade jamais pode lidar. Assim, no horizonte, é possível ver vários barcos voando, como se não fossem nada. E logo a força que estava na retaguarda começa a ficar com medo. Afinal, aquilo é muito mais do que eles podem suportar. Os titãs colossais começam a emergir da água, e eles são muitos. Eles atravessaram o oceano a nado em uma velocidade absurda, e alguns ainda estão se regenerando. Os golpes da humanidade são completamente inúteis contra eles,
e eles continuam marchando sem nem ao menos dar atenção aos seus inimigos. Logo, esses seres humanos que nunca tinham visto um titã de perto, agora vão realmente conhecer o terror dos titãs, porque aqui está Eren Yeager e a sua vingança. Logo, todos eles partem em retirada, com medo. Afinal, não tem o que fazer, não tem como lutar contra isso. É impossível tentar vencer. E os titãs colossais pisam em Marley, finalmente chegando para eliminar completamente todos os seus habitantes. É claro que o pânico e o terror vai se instalar em todas as pessoas, porque ninguém pode acreditar que uma destruição tão grande está vindo. E para deixar as coisas mais aterrorizantes, um gigantesco esqueleto é visto. No meio dele, o rosto do titã de ataque, mais macabro do que nunca. E se ele veio nadando, eu queria saber como essa porcaria nadou. Se ele veio caminhando por fundo do oceano, até que tudo bem. Mas ele emergiu. E não há nada que as pessoas possam fazer contra isso. Não tem pra onde correr e não tem como lutar. Eren Yeager chegou. Quando o primeiro titã colossal pisa no seu primeiro alvo, tem um flashback do titã da Dina Fritz devorando Carla Yeager, mostrando assim o Eren criança mais uma vez. Dessa vez, o Eren foi retratado exatamente como no mangá, sem nenhuma adaptação dos traços do anime. Esse é exatamente o traço do mangá e isso me chamou muita atenção. Aqui está um ponto de ruptura, porque foi aqui que o Eren Yeager decidiu destruir tudo, destruir todos os titãs. E aqui está a frase que ele sempre diz que ele começou a falar esse dia. Ele vai exterminar todos eles. E assim, Eren Yeager e seu titã de ataque continuam avançando, junto com milhões de titãs colossais que são praticamente indestrutíveis. Nada pode fazer frente a esse poder, e o seu ataque não deixa nenhum sobrevivente. O que não é pisado e esmagado é queimado pelo vapor intenso e o calor dos titãs colossais. E nada pode sobreviver a um poder tão grande. Para acompanhar, ainda existe o terror desse esqueleto gigante, que tem muito mais poderes do que você pode imaginar. E sobre o caminhar de um dos titãs colossais, esse episódio se encerra. Se você gosta de análises de animes, você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Comenta aí embaixo o que você achou desse episódio. E ontem teve um vídeo aqui no canal explicando quando é que vai sair a próxima temporada. Afinal, essa aqui acabou. Vou deixar o vídeo aqui nas telas finais e na descrição para você ver ele na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.